Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, centro histórico da cidade de São Paulo. Só para lembrar vocês que o programa Mercado Futuro, a programação toda do SBA você pode ver pela Parabólica, pelo Facebook, pela Claro TV, Net TV. O programa Mercado Futuro está desde o começo desse ano, ele está aí nas principais redes, então você pode acompanhar, porque além da entrevista, além do programa, tem muitas outras informações que eu tenho colocado lá. Gravado boletins, colocado textos, notícias. E é só você entrar ali no www.programamercadofuturo, tudo juntinho, .com.br. Na esquerda da tela vai aparecer os símbolos, o passarinho do Twitter, o FB do Facebook, o Instagram, LinkedIn e YouTube. No YouTube, esse programa que você vai ver agora fica lá à sua disposição, o tempo que você quiser. Pode ver, rever, enfim. Bem, o tema do programa de hoje é um tema que eu estou curiosíssimo, eu gosto muito desse tema, por vários motivos. O Brasil hoje está, não sei se é recente, mas enfim, eu nunca ouvi falar tanto em plantio de oliveira, em produção de azeitona, aqui no Brasil. Para mim isso é uma coisa, aqui no continente, acho que o Chile deve produzir, se eu não me engano. E a gente compra azeitona que vem da Europa, azeitona portuguesa, aquela pequenininha e tal. E hoje tem muita gente plantando oliveira no Brasil. Isso por um lado, então vamos conhecer um pouco dessa situação dos olivais aqui no Brasil, como é que eles vão. E o segundo lugar é o seguinte, eu, por exemplo, no sítio, eu tenho uma oliveira porque eu acho uma árvore, sei lá, eu acho simbólica, eu gosto de oliveira, deve dar sorte. Bom, mas vamos saber como é que está essa história das oliveiras aqui em São Paulo, no Brasil de modo geral. Quem vai contar para a gente é a pesquisadora do Instituto Agronômico de Campinas, o centenário Instituto Agronômico de Campinas, Angélica, eu não sei como pronuncia, Pantano? Isso, Patano? Pantano. Angélica Pantano, que veio de Campinas para conversar com a gente. O plantio de oliveira no Brasil é realmente recente ou é uma coisa que sempre teve? Não, a gente já está na terceira geração, na verdade. Ah, é? Começou com os portugueses, que trouxeram, e depois tem toda uma história que, com medo da concorrência com Portugal, foi mandado extinguir todas as oliveiras. Ah, já ouvi falar nisso. Isso. Depois teve mais uma outra onda, há uns 50, 60 anos, que também não foi para frente. E de uns 20 anos para cá, tem uma terceira onda de oliveiras. E essa tem dado certo. Começou no Rio Grande do Sul e no sul de Minas, na região de Maria da Fé, e está se expandindo. A gente já tem algumas áreas no estado de São Paulo, tem um pouco no Paraná, Santa Catarina, até no Espírito Santo já tem plantação de oliveira em algumas regiões serranas. Que é gozado, o que será que faz as pessoas? Ela é um produto que tem rentabilidade? A longo prazo, sim, mas eu acho que é muito misticismo ainda, né? É uma cultura nova, promissora. Hoje o azeite que a gente tem, 99% no mercado ainda é azeite importado. Um azeite melhor é um azeite caro. Então acho que tem todo esse misticismo. A planta também é uma planta centenária, é uma planta bonita, desde a época de Cristo. Isso. E tem toda essa lenda em cima das oliveiras, É, ela é né? uma planta mística, É né? uma planta mística. E começaram os primeiros cultivos no Rio Grande do Sul e em Maria da Fé. Hoje tem muitas áreas já produzindo. No Rio Grande do Sul, as maiores áreas estão no Rio Grande do Sul. É uma lavoura perene? É uma lavoura perene. No Brasil, não. A gente tem árvores plantadas já há 40, 50 anos. Algumas até de antes que sobrevivem mais como ornamental. E algumas propriedades têm importado como um troféu, vamos dizer assim, plantas centenárias e colocado em suas propriedades. As plantações são novas daqui, mas algumas fazendas têm sim. E na Europa, na Grécia, ou mesmo lá na região onde Jesus nasceu, existem árvores que, segundo os estudos, passam de 1000 anos. É uma planta perene.
É curioso, porque eu conheço duas assim perenes, né, de lavoura. Uma é parreira. Você encontra parreira aqui no Rio Grande do Sul, tem parreira com mais de 300 anos. Isso. Está lá firme e forte. E agora você está me falando do olival. Agora, a oliva que se planta aqui é qual? É igual à europeia? Algumas cultivares, sim. Mais comum no Brasil para óleo, né, ainda. Arbequina, coroneike, arbosana. Eu não consigo. É, são Pequena, grande, média? São a maioria pequena. A arbequina é a que mais produz, ela é bem pequenininha. E é o que tem maior quantidade de arbequina. Então ela dá mais volume, mas o sabor dela ainda é um sabor mais suave. Então é feito geralmente um blend com outras cultivares que tem um sabor mais acentuado, porque o azeite melhor, ele tem maior quantidade de polifenóis. Então é um azeite mais amargo, ele apresenta uma picância maior do que esse azeite mais comum. Então, só que é essas que dão mais essa qualidade é produzida em menor quantidade. E a arbequina, que produz, é uma planta, já que produz mesmo, a árvore carrega mais. Então é feito um blend. Coloca maior quantidade de arbequina e vai colocando um blend, fazendo um blend com essas outras cultivares que tem essa característica de ser mais amarga, mais picante, que dá esse sabor melhor. É como café, é um blend. Isso, um não, blend. azeite não é. A gente não é encontra single. monovarietal também. Hã? Encontra. Monovarietal também. Também. Mas ainda é em menor quantidade. Qual a região no mundo que produz mais azeitona? É a Grécia? A gente tem na Grécia, tem na Espanha. Os azeites mais comuns tem na Espanha, Itália. tem na Itália. Portugal, apesar de ser um país pequeno, tem bastante produção de azeite. Os nossos azeites aqui, esses mais comuns, são portugueses, né? Aqui nós já temos azeite de oliva brasileiro? Já muitos. A gente deve ter pelo menos umas 30 marcas. É mesmo? É que como são lavouras menores, o que chega para a gente ainda são alguns, são poucos. Mas na região dali do sul de Minas, você vai em Empório, em cidadezinha menor, você vai achar. Gonçalves mesmo é uma cidade pequena, turística, e você acha lá diversos tipos de azeite. Eles têm uma feira lá no sábado, se eu não me engano, que é uma feira orgânica. E lá você acha vários azeites. Em Maria da Fé tem uma associação e eles têm uns 15 tipos de azeite E disponíveis. a qualidade é semelhante ao Não, português? o nosso azeite é muito melhor que o azeite importado. É mesmo? O nosso azeite tem mais qualidade, é um azeite mais fresco. Porque você imagina um azeite que colheu lá na Europa, tem que atravessar esse mar, passa por todo o processo de colheita, de extração, depois engarrafamento ou não, vem dias e dias em bags ou em container para chegar no Brasil. Quando chega aqui ainda vai ser engarrafado para depois ir para as gôndolas. Sabe-se lá quanto tempo ficou no supermercado, em luz, exposto em luz, garrafa transparente. Nosso azeite, apesar de ter pouco tempo, ele vem sendo produzido dentro das normas. Mas Para se ter um azeite bom, Angélica, a você gente tem quer que trabalhar com azeite bom, a gente não quer trazer porcaria, já tem. A gente quer trazer um azeite de qualidade, produzir um azeite de Você vai me qualidade. dizer eu arranjo esse azeite brasileiro, eu nunca... A gente já tem algumas grandes lojas, já tem, e pela internet mesmo, você consegue vários azeites pela internet. Quanto custa um azeite brasileiro, em média? Você tem uma ideia? Em média, a gente acha muito garrafa de 250 e meio litro ainda. É um valor um pouco mais alto do que esses importados. Na verdade, nem é, porque se você pegar um importado que custa R$80 uma garrafa, um azeite considerado bom, para a gente está igual. Está na faixa de 30 a 50 reais, você encontra um azeite muito bom brasileiro. Sabia disso, Kleber? Nós vamos a um intervalo, doutor. Converso com a Angélica Pantano. Ela é pesquisadora científica do Instituto Agronômico de Campinas e o assunto é oliveira. Vamos a um intervalinho rápido e eu volto já, até já. Ok, estou de volta, o assunto é oliveiras, olival, azeite brasileiro. Eu nunca tinha visto, nem vi até agora, azeite brasileiro. A pesquisadora do IAC, do Instituto Agronômico de Campinas, Angélica Pantano, é que está contando para a gente. Agora, as condições climáticas, o Rio Grande do Sul faz frio, sempre fez, né? As condições climáticas são semelhantes, ele precisa de terra como
É, como uva, por exemplo, para produção de vinho, né? Uva é praticamente deserto. Quais são as condições? As condições nossas aqui são melhores do que as europeias ou são iguais? Em relação a solo, a gente consegue corrigir. Ok. O solo é manejo de solo, é adubação, a gente consegue corrigir. Acidez ou É, não? acidez do solo, isso tudo consegue mexer. Agora, clima já é uma coisa que a gente não consegue. Como ela veio do Mediterrâneo, ela está na Europa, ela suporta bem altas temperaturas, mas ela precisa de um período de frio. Então, às vezes as pessoas falam, eu tenho lá no meu sítio e lá faz frio. E nunca produziu. Não produz porque não é a quantidade de frio que ela precisa. Diferente da uva, o próprio IAC, a Embrapa, tem diversos trabalhos de melhoramento que introduziram novas cultivares de uva no Brasil, que suportam temperaturas sempre altas. Para a oliveira isso não é feito ainda. É um período pequeno, uma planta perene, vai muitos anos de melhoramento, ainda está engatinhando. A gente tem uma ou duas variedades cultivares que registradas no Brasil, que uma é a Maria da Fé, que foi registrada pela EPAMIG, de Maria da Fé mesmo, mas todas precisam de frio. Então essa arbequina, que a gente fala que é a mais comum, ela precisa de 400 a 500 horas de frio abaixo de 12 graus para florescer e aí frutificar. Para ela florescer, ela precisa de praticamente o estresse da poda. A poda deve ocorrer praticamente todo ano, a partir de maio, junho. Aí ela sente o estresse da poda, do frio, que em seguida vem, e da seca. Então, esses três fatores são fundamentais para que ocorra o florescimento. Aí induz o florescimento a partir dessa época. Agora, em setembro, a gente está com os olivais todo florido, começando a formar os frutinhos. Então, agora em outubro começa a produção, enchimento de grão, formam os frutos e a colheita só a partir de janeiro. Janeiro, fevereiro. Esse é o ciclo dela. Esse é o ciclo. Ela tem que sofrer, que nem primavera. Ela precisa desse estresse do frio. Primavera, quanto pior você trata, mais flor ela dá. Mas a oliveira, se você não dá comida para ela, ela não vai também não. Não ela vai. pode ter todas esse estresse todo. Se ela não estiver bem nutrida e o manejo de praga e doença também não for eficiente, ela não produz. Acontece muito abortamento de flores por por falta de controle de algumas doenças que ocorrem nessa época do inverno, que é mais fria e úmida. Porque nas regiões de serra, mesmo que não chove, é úmida, a umidade é alta. Então ocorre muita antracnose, que é uma doença fúngica e que derruba as flores. Então tem todo o manejo. Ela não é tão rústica quanto falam, que é plantar e largar. A gente tem um clima muito temperado, o clima do Brasil. A gente tem épocas muito secas, mas também temos época muito úmida. E isso favorece muito a ocorrência de certas doenças. E nas regiões que já produzem, que produzem azeite e tal, o método de produção é o mesmo que se existe no resto do mundo. O método é o mesmo. Que colhe o frutinho, vai para a máquina, espreme. O que tem variado é o tipo da colheita e a época de colheita. A época de colheita determina o sabor do azeite. Se você quer um azeite mais encorpado, um azeite mais forte, mais amargo, que é o azeite que para a saúde é melhor porque ele tem maior quantidade de polifenóis, ele tem que ser colhido mais cedo, com azeitonas verdes, mas também não pode ser tão verde, porque senão ela começa a ficar amarrenta, fica como se fosse um azeite com maior quantidade de tanino. A gente quer polifenóis, não quer tanino. Então tem a época certa. Esse azeite também mais nesse ponto, ele também dura mais tempo na prateleira. Se você deixa ele mais para o maduro, ele vai dar um azeite frutado com cheiro de fruta madura, que também não é ruim, só que o tempo de prateleira é muito rápido, muito curto, porque ele oxida mais rápido, então ele começa a rancificar mais rápido. Então hoje os azeites que a gente está tendo no Brasil, o objetivo tem sido tirar esse azeite nesse ponto verde e que tenha mais polifenóis, que é um azeite, hoje é o que mais tem sido desejável no país. Doutora, estou encantado, porque estou ouvindo coisa que eu não tinha a menor ideia. Tanto quando eu vi o e-mail da notícia, eu imediatamente entrei em contato. Quer dizer que o nosso azeite é melhor, é mais fresco. Isso. O azeite tem que ter um amargor, tem que ter picância. Eu nunca percebi isso nos azeites que eu uso. Se você usar um azeite brasileiro e você
colocar junto, um brasileiro e um que você está usando hoje, você vê nitidamente a diferença. Mesmo porque os azeites que a gente tem aqui no Brasil, ó, a gente já está em outubro, foram azeites escolhidos esse ano, em janeiro, fevereiro, no máximo final de fevereiro, março. O azeite que você está consumindo importado, ele foi do ano passado, ele já tem mais de um ano. E mesmo vindo na garrafa, você vai ver lá que tem data de invase. E aí uma validade de 2 anos. Você não sabe se a data de invase foi quando ele foi colhido ou quanto tempo ele ficou armazenado para depois passar todo esse processo do transporte, ser engarrafado e está sendo comercializado aqui. Ele vem para o Brasil em granel? A maioria vem em granel. Em tubo, num tonel? Em bag, em tonéis, pelo mar. Então, porque alguém me disse que esses azeites comuns que a gente compra aqui, que eles misturam com outros óleos. Tem notícia disso? Não precisa tem os testes da Proteste que identificaram isso. Vários azeites são fraudados. É muito comum fraudar azeite. O azeite extra virgem não basta estar lá escrito menos que 0,2% de acidez. Porque, de acordo com o COI, que é o Conselho Oreífero, ele precisa passar dentro todo de um processo de análise sensorial. O azeite que chega no Brasil, mesmo os azeites que você paga um pouco mais, eles não passaram por esse processo. Um azeite ruim, que a gente fala que é um azeite lampante, que antigamente usava-se em lamparina, era o pior azeite que tinha. Tá. Lampante? Lampante, que vem de lamparina. Se você pegar esse azeite, passar por a gente fala uma coluna, que é um processo, ele vai tirar todo o cheiro ruim e tira a cor. Fica um azeite clarinho, como se fosse um óleo normal. Esse azeite pode ser misturado com um azeite extra virgem de alta qualidade, atinge quimicamente o padrão e ele é vendido como um azeite extra virgem. Isso foi pego em alguns testes da Proteste e foi até divulgado algumas marcas que fizeram isso. Isso é comum, sim. Não são essas marcas que tradicionais não, que tem não, por aí. não. São umas marcas que aparecem e de repente somem do mercado. Bom, eu gostei do nome da azeitona mais comum. Como é que é? Arbequina. Arbequina. Isso. Com AD. Do jeito que lê, arbequina. Arbequina, Q-U. Q-I-A-R-Q-A... Não, é Q-U-I. Q-U-I. Quina. Q-U-I-N-A no final. Nós vamos ao segundo intervalo, já voltamos. Eu converso com a doutora Angélica Pantano, pesquisadora científica do Instituto Agronômico de Campinas, ou Grande Instituto. Vamos ao intervalinho, eu volto já já. Ok, estou de volta. Eu converso com a pesquisadora Angélica Pantano, do IAC. E o assunto é, para mim, surpresa, para vocês eu não sei. É a produção de olivas, de oliveiras no Brasil, de olivas, que das azeitonas você produz o azeite virgem, extra virgem. Agora nos mercados aí, a minha pergunta objetivamente é com relação à produtividade, que eu quero que você me fale, mas nos supermercados aí, é recente, não sei quanto tempo, antes tinha um mito que dizia que o azeite de oliva não era feito para fritar, era feito para salada só. Uhum. Aí agora tem uns azeites que aparecem com um rótulo. Bom para fritura, bom para salada. Você está rindo, boa coisa não é. Não, mas eu quero saber a história da produtividade no Brasil, mas pode fazer um comentário. Tá, só em relação a isso. Ele aguenta altas temperaturas. O que não é indicado é uma fritura de imersão, tipo fritar batata frita. Não vai estragar o azeite, mas ele perde algumas propriedades. Mas não que estraga o azeite. Mas depois que frita, eu não uso óleo duas vezes. Fritou, acabou. Acabou. Mas um azeite que você usa para salada, ou no máximo fazer um arroz, e um azeite que você fritou uma batata frita, as características dele, nutricionais, são bem distintas. Se usar ele in natura e usar ele aquecido, mas esse aquecido de chegar a ponto de fritura. O aquecido normal, ele não perde tantas qualidades, não. Pode usar, sim. Numa carne, num arroz, num macarrão. Esse aquecimento não vai ser o suficiente para... não chega ao ponto de alterar de alterar quimicamente
de forma negativa. Quando come um pedaço de pizza, pode jogar um pouquinho de azeite. Pode, assim. deve. Na pizza, no queijo. Isso. A produtividade brasileira, a Alberquina, né? Arbequina. Arbequina. É. A Arbequina, ela é produzida em outros lugares também, né? Falam-se que na Europa chega até 50, 40 quilos por planta. No Brasil, a gente ainda não tem essa produção, como vamos dizer? Esse nível de produtividade, digamos Até assim. tem, mas ainda não está padronizado. Então, a gente ainda, no Rio Grande do Sul, esse ano teve uma safra excelente, mas assim, um ano produz muito, tem muita relação dela parecida com o café. Um ano off e o outro ano on. Então, A bianualidade que eles isso. chamam, né? Só isso a gente ainda não tem comprovadamente, porque existem algumas coisas que têm acontecido. Uma chuva de pedra, ou uma chuva fora de época que derruba a flor. Então a gente não tem ainda no Brasil uma produção estabilizada. Mas o objetivo é que se atinja pelo menos 20 quilos de azeitona por planta. E isso a gente tem alguns anos e outros não. Isso aí rende quantos litros de azeite? 20 quilos, 2 litros. No máximo 2 litros. O rendimento é em torno de 10%. Teria que ser até mais, 15%. Mas hoje no Brasil, 10% a 12% no máximo de rendimento. Então, quando a gente vê no supermercado meio litro de azeite por R$15, não é azeite puro. Ou se é um azeite mais inferior na qualidade. Porque você ter meio litro, você precisa de pelo menos 10 quilos para 1 litro, 5 litros, para dar meio litro. Passar todo o processo de produção, embalagem, embalagem, etc. e aí vender por R$15. Então... Quer dizer, não tem que pagar mais, não tem conversa. Se pagou esse valor, alguma coisa tem. Ou ele importou um azeite já da safra anterior, que já caiu o valor comercial, ou ele pode estar adulterado, ou é um azeite de qualidade inferior. Quer dizer que então eu não acreditei e não usei, já deve ter passado o prazo, já deve estar velho. Mas eu tive uma vez em Gramado, no Rio Grande do Sul, e fui numa lojinha, e o rapaz me convenceu a comprar acho que era não é 250 ml, né? Uhum. Uma garrafinha de azeite do Rio Grande do Sul. Eu não acreditei, imagina. No Rio Grande do Sul tem várias marcas. Aí eu comprei, mas já faz tantos anos que já deve estar estragado. Está guardado lá. Aqui em São Paulo você acha empórios que vendem azeite ótimos que vêm do Rio Grande do Sul. No estado de São Paulo a gente tem propriedades que já tem turismo rural e tem o seu próprio azeite vendendo na propriedade. E por site também você acha. Doutora, eu acho que os produtores de olivas devem ter muito cuidado, porque São Paulo é um estado incrível, não é porque eu nasci aqui, não. Começaram a plantar seringueira aqui em São Paulo. Hoje São Paulo é o maior produtor de látex do Brasil. Corre o risco do olival virar um grande... São Paulo virar um grande olival. A gente tem um problema aqui de restrição de área, né? Como ele precisa clima, né? dessa parte de clima, então ele só está... A gente tem indicado plantar em altitudes acima de 900 metros. Então são algumas serras e essa região todinha da Serra da Mantiqueira que faz divisa com Minas e Rio de Janeiro. Ali é uma região toda propícia. E tem algumas serras, perto de Jundiaí, perto de Cabreúva tem um produtor, na região da Serra de Botucatu, de São Pedro, que são regiões que estão em altitude menor, mas que tem uma serra e tem essa condição de frio. Mas se for do jeito que está indo, não em produção, mas em produtividade, que é quilos por hectare, a gente tem grande chance de ter muito sucesso. Aqui em São Aqui Paulo. em São Paulo. Os nossos olivais têm se desenvolvido muito bem e o que tudo indica é que a gente vai ter uma produção muito boa. A pesquisa, por exemplo, lá no IAC, vocês pesquisam constantemente? A gente tem um grupo que chama Grupo Oliva SP. Esse grupo já está com 9 anos. Ele foi formado via Secretaria da Agricultura, porque começou a crescer essa produção, esse cultivo em Minas, e passando em Globo Rural, passava na televisão, os produtores do estado de São Paulo começaram a produzir também. E nessa de produzir, descobriram que não tinha assistência. E aí começaram a chegar muitos e-mails e mensagens no Fale Conosco da Secretaria da Agricultura. Então foi aí que foi pedido a doutora Edna Bertoncini, ela é uma pesquisadora lá também da APTA, ela fica em Piracicaba.
E aí, eu tinha recém-chegado da Itália fazendo um pós-doc nessa área de manejo. Então, o nosso coordenador na época, o Dr. Orlando, convidou a Edna e falou, monta um grupo e vocês têm que trabalhar com oliveira, porque tem demanda e a gente não tem um grupo que trabalhe com isso. E foi aí que foi formado. Hoje o grupo, a gente está com 22 pesquisadores, desde a área de clima, implantação do olival, fitotecnia, parte de doença, praga, solo, até parte de extração e qualidade de azeite que é feito no ITAL. São 5 institutos dentro da Secretaria da Agricultura que formam esse grupo. Então a gente tem condição de dar uma orientação desde da implantação do olival até a extração do azeite. Doutora Angélica, nosso tempo está acabando. Eu estou agora, fiquei muito feliz no começo, porque o assunto me interessa, e agora estou decepcionado porque eu vou jogar todos aqueles azeites que eu tenho lá. Não, Eu tenho uma meia dúzia de garrafas, sempre tenho isso em casa. Jogar tudo fora porque você diz que o brasileiro é melhor. que é melhor é. Então, primeiro experimenta um azeite brasileiro. Eu tinha Eu vou te dar umas dicas, você vai ver onde você vai eu comprar tinha e um você vai, depois você gaúcho, me mas conta. já faz anos que eu comprei em Gramado, já deve ter passado do Não, tempo. Tá é, fechado, mas... a gente pede que seja consumido no máximo em 2 anos. Pois é. Agora, se abriu, não guarda. O azeite é o contrário do vinho. Quanto mais tempo você demora para usar, mais rápido ele estraga. E se abriu, usa logo. Porque o contato dele com o oxigênio oxida. Então ele vai ficar rançoso. Então não guarda. Comprou, mesmo que pagou caro, usa logo. Tá bom, olha aí, tá vendo? Que esse programa só me traz alegria. Doutora, nós vamos falar mais disso com você ou com seus colegas aí, vamos combinar, porque meia hora é pouco para falar de oliveira. Mas muito obrigado, adorei te receber aqui, adorei as informações. Vou ter que jogar fora os meus azeites lá, mas tudo bem, isso aí faz parte da vida. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Gente, é isso, segunda a sexta, Mercado Futuro no ar. Até o próximo.